Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que todos nós sejamos bem-vindos, encarnados, desencarnados, a mais um programa O Tempo da nossa casa querida Chico Xavier. São momentos onde nós matamos a nossa sede do saber, a nossa fome do saber, porque ainda não estamos tão acima daquilo que nós poderíamos estar se tivéssemos nós aproveitado as reencarnações passadas. Mas o passo foi dado em direção a Jesus, a Deus, tendo em vista que agora estamos mais encorajados pela mensagem que Jesus nos traz, o Consolador prometido. Portanto, gostaria, em primeiro lugar, de dar uma boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo em todas as nossas redes sociais, aos nossos patrocinadores que nos ajudam na organização desse programa. Nossa gratidão a todos vocês. Queremos também, como não poderíamos nos furtar, de agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, e ao mesmo tempo pedir um amparo tão necessário para que através das palavras que vamos trazer, que nada mais são palavras que nós trazemos do Evangelho do Mestre e outras criaturas como Chico, Divaldo, para que seja mais facilitada o nosso trabalho, a fim de atingir os objetivos pelo qual nosso trabalho foi criado, o programa O Tempo. Portanto, que Jesus nos ampare, nos dê a força necessária, a sabedoria necessária, a inspiração necessária dos amigos espirituais que se encontram conosco neste momento. Também pedimos a proteção do nosso querido patrono Chico Xavier, que se faz presente através dos seus falangeiros. Queremos agradecer também a presença dos nossos mentores espirituais, e de tantas outras criaturas da espiritualidade que se juntam a nós, para que possamos, através da formação deste mutirão de amor, levar a palavra de Jesus a todos os lares que estão nos ouvindo. Portanto, a partir de agora, mais uma vez, uma eterna gratidão por todos vocês que nos prestigiam nesse horário nobre, divino da nossa casa Chico Xavier. Johnny, meu querido filho e irmão, uma boa noite a ti e a todos aqueles que tu queira abraçar e dirigir teu boa noite. Boa noite, Sr. Paulo. Boa noite a todos os internautas aqui presentes na nossa live, nas nossas redes sociais da Casa Espírita Chico Xavier Bagé. Sejam todos bem-vindos. Esperamos, então, que possamos fazer um ótimo programa na noite de hoje, né, São Paulo? Exatamente. Não, e nós vamos fazer. Nós sempre estudando a mensagem que Jesus nos trouxe, e nós trazemos hoje um trabalho que nós fizemos, a educação do nosso sentimento. Eu acho que tudo está relacionado com a educação do nosso sentimento. Até porque Jesus nos deu um compromisso tão grande que nós sabemos, deu um compromisso para todos os outros profetentes de outras religiões, mas o nosso compromisso, por ser nosso, é grande porque é o nosso, entendeu? Os outros é grande porque é um compromisso deles, né? Mas o nosso compromisso é despertar a humanidade para a realidade da sua existência. Como eu disse uma amiga espiritual, o nosso compromisso maior, que professamos a doutrina dos Espíritos, é encaminhar as criaturas para os braços de Jesus, encaminhá-las para Deus. E ao longo da nossa caminhada, nós nos deparamos com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantas desesperanças, né? Porque as pessoas não ainda atinaram para estudarem o Evangelho de Jesus, que esclarece e consola. Então, a dor se torna pior pela falta de conhecimento. Essa que é a verdade. Por outro lado, nós sabemos que
que a Terra ela passa por uma transição planetária. A regeneração é a grande transformação do nosso planeta. Se nós olharmos ali para a Gênese, né, tem uma comunicação de um espírito que traz um conhecimento muito grande com relação a essa transformação. O subtítulo é Urolografia Geral e a Sucessão Eterna dos Mundos. Então chegou o momento em que a nossa Terra foi chamada para subir na hierarquia dos mundos habitados. Todos os mundos habitados, em dado momento, pela nossa maior capacidade de entendimento, estamos um pouco mais moralizados, conhecemos um pouco melhor a palavra de Jesus. Então, este é o momento de que a Terra foi chamada a passar de uma categoria para outra categoria. Passar de provas e expiações, nas quais nós estamos agora, para um mundo de regeneração. Portanto, nós temos que saber que este é o momento de nós nos dedicarmos ainda mais à prática do Evangelho de Jesus, onde está inserida a prática da caridade, o despertar da fé e tantas outras coisas necessárias para que nós possamos cumprir devidamente com esse compromisso que Jesus nos trouxe. Então nós estamos vivendo essa grande regeneração do planeta, né? Uma transformação. E toda e qualquer transformação, essa que é a verdade, às vezes não é bem aceita, mas ela é bem aceita e assimilada por todos aqueles que entendem e assimilam realmente os desígnios de Deus, os ensinamentos tão claros e aceitos que constam da obra de Allan Kardec, para que a maioria da humanidade que ainda se encontra em situação letárgica, essa grande transformação promove muita dor ou sofrimento e até abalo em sua fé. Ainda se encontra fraca e titubeante. Acontece que aqueles que não conhecem a palavra, volto a dizer, os ensinamentos de Jesus, é difícil assimilar essa transformação, né? Mas para aqueles que têm um relativo conhecimento, como nós espíritas que nos dedicamos a procurar o porquê das coisas, nós entendemos. E essa transformação pela qual passa a nossa Terra, como já falamos, para uns é difícil. Mas aqueles que têm uma certa base já entendem o porquê da necessidade de haver essa turbulência toda, por uns bem aceita e por outros nem tanto assim. Johnny, quer falar alguma coisa, meu irmão? Fica à vontade, tá? Não, seu Paulo. É? Demais. Agora depois eu vou falar. Então tá, vamos em frente então. Acontece que nós espíritos sabemos que tem uma criatura que está constantemente conosco e que nós não nos envolvemos devidamente com ele, né? Kardec pergunta aos luminares da espiritualidade qual é a criatura mais perfeita que Deus deu para nos orientar, para orientar a humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E eles dizem, foram enfáticos em dizer que é Jesus. Mas então por que nós estamos sofrendo? Qual é o problema do nosso sofrimento? Tem uma questão que eu não recordo agora, do Livro dos Espíritos, que também diz, que pergunta por que há tanta dor, por que há tanto sofrimento. Kardec pergunta aos luminares da espiritualidade. Por que a humanidade está sofrendo tanto? Exatamente, diz eles, porque nos afastamos, simbolicamente, logicamente, dos braços de Deus. Então, Jesus ele nos deu como modelo e guia Jesus. Só porque ainda não abrimos os olhos espirituais, nossa vontade é pouca, nossos pensamentos são limitados, nós não conseguimos enxergar essa criatura luminosa que veio para nos acolher de forma que, no momento que nós nos dermos conta
que temos necessidade de sermos orientados por Jesus, Jesus nos acolhe. Não quer dizer que aos outros são esquecidos em absoluto, cada um no seu devido tempo. E outra coisa que nós temos que entender, que nós somos reencarnacionistas. Se nós não abrimos os olhos do espírito ainda, se os nossos ouvidos do espírito ainda estão surdos, ainda, né? Mas através dos processos reencarnatórios, com certeza nós vamos ter a oportunidade de chegar mais perto de Jesus. É seguir os ensinamentos do Mestre. Nas encarnações passadas, nós éramos totalmente endurecidos. Diz o Elahet que nós já passamos por todas as religiões. Teve uma religião, foi criada há 11.000 anos antes de Jesus. Teve o budismo 4.000 anos antes de Jesus. Né? Mas antes, meus irmãos, quantas centenas de anos, nós habitamos as cavernas. Não sei quantas centenas de anos, né? Fugindo das feras, aprendendo a fazer o fogo, a roda, tudo isso aí, éramos trogloditas também, avançamos bastante, aprendemos bastante quando estávamos nas cavernas. Saímos das cavernas, fomos para as selvas, na formação das tribos indígenas, passamos por ali também. Né? Aí sim, passamos pelo budismo, passamos pelo catolicismo, pelo protestantismo. Né? Hoje, né, o catolicismo, hoje somos espíritas. Não quer dizer, meus irmãos, que o espiritismo é superior às outras. Cada um é superior dentro da sua grau de entendimento. Né? O católico se acha superior, o protestante se acha superior às outras, o evangélico da mesma forma. Então, só que para nós, Jesus nos deu uma missão bastante diferente e nós temos que entender e seguir o que está ali, escrito com letras douradas em todo o Pentateuco de Kardec. Eu sempre falo numa colocação de Erastus, né, que eu sempre gosto de citar, e é uma coisa muito interessante, importante para nós, né, espíritas, quando Erastus diz que o espírita é o agente transformador da sociedade. E eu pergunto aos nossos irmãos aqui da casa, fora da casa, será que nós estamos com esse conhecimento todo, com essa moral toda para ajudar os outros? Será que mesmo nós sendo espíritas, né, e entre parênteses, né, eu quero dizer que o Kardec fala que o espírito é aquela criatura que está aprendendo a se moralizar, está se retirando dele, erradicando dele os seus erros, o seu defeito, a sua imoralidade. Então diz, reconhece o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, para que haja a assunção da nossa parte com relação aos nossos irmãos que encontramos ao longo da estrada da nossa vida, uma dependência muito grande de nós para que venhamos ter o conhecimento da palavra de Jesus. Nós não nascemos, diz o André Luiz, para sofrer e nem para ser infeliz. Nós nascemos para sermos felizes e sermos também o multiplicador da felicidade dos outros. Mas, pela nossa pequenez, nos distraímos pelo supérfluo, pelo secundário. Ainda valorizamos o eu, o meu, o estou. Não conseguimos abrir as portas dos nossos corações. Essa é a razão do nosso grande sofrimento. Portanto, lembro-me também, seguindo as orientações do mestre, né, que ele diz assim: vós sois os vossos próprios médicos. Eu sempre digo, demorei tanto a entender essas palavras de Jesus, que nós somos os nossos próprios médicos. Não só doenças orgânicas, né, doenças espirituais,
mas das nossas ignorâncias. Nós podemos curar a nossa ignorância se for uma aberração, uma falta de consciência, através da busca do conhecimento. Então, nós sofremos e somos os nossos próprios médicos se nós entendermos se as coisas que eu estou fazendo, usando mal o meu livre-arbítrio e sabendo da existência da lei, da causa e efeito, aqui se faz, aqui se paga, toda a dor que nós estamos sentindo hoje, todo o sofrimento pelo qual eu estou passando hoje, é a falta de nós nos conhecermos melhor. O que a doutrina quer dizer com isso? Que eu estou sofrendo pela minha ignorância, pela falta de conhecimento. Que no momento que eu me conhecer melhor, que eu me amar melhor, o amar é se cuidar. No momento que eu começar a cuidar dos outros, amar melhor os outros, eu não vou adoecer, gente. Porque eu me torno um bom instrumento nas mãos da espiritualidade. E como está faltando bons instrumentos nas mãos da espiritualidade. Exatamente pelas doenças da alma que eu tenho que erradicar. Como é o egoísmo, né? Como é o orgulho, a vaidade, a prepotência, a não aceitação. Né? Tem tantas coisas que nos fazem como consequência o sofrimento. E tudo está relacionado à educação do nosso sentimento. Eu tenho que melhorar os meus sentimentos. Então, o homem ainda não tendo a consciência da sua razão existencial, vive somente o momento. Cresceu muito intelectualmente e tecnologicamente, cresceu. Desenvolveu os seus tentáculos em torno de tudo, atingindo todos os setores da vida. Desenvolveu a ciência, as artes, a filosofia, a sociologia e outros segmentos da vida da Terra. O homem, olha só, já pisou no solo da Lua, lançou foguetes espaciais em direção a Marte e a outros planetas também, né? Gastando, olha só, enquanto tanto sofre, olha a falta de educação do sentimento dos nossos governantes, milhões e milhões, ou trilhões de dólares na fabricação de artefatos bélicos. Tornou-se egoísta e orgulhoso, e insensível. Desenvolveu-se intelectualmente, gente. Nós fomos lá em cima, mas esqueceu de amar. Se esqueceu de amar. Pela falta, talvez, do conhecimento, pela falta de fé. Muitos falam que já ouviram falar em Jesus, acreditam que existe um Pai, que é um Criador, mas ficam assim, tangenciando os ensinamentos do Mestre, não procurando uma religião, seja lá qual for a religião. Porque, na verdade, as religiões teriam que também, através dos ensinamentos de Jesus, tornar-nos mais sensíveis às dificuldades dos outros. Todas as religiões, porque todas as religiões, de acordo com Humberto de Campos, no exemplar denominado O Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, todas as religiões que existem na Terra foram trazidas por Jesus. Será que tem algum culpado nas coisas que estão acontecendo hoje? Essa falta de amor entre as criaturas? E nós nos depararmos com tanto sofrimento? Quem tem algum culpado? Será que nós podemos? Será que nós temos moral, conhecimento para apontar algum culpado? Vamos recorrer mais uma vez dos ensinamentos de Jesus. Olha só, gente, como nós temos que nos desculpar e desculpar os outros também. Segundo a classificação dos mundos habitados, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, vejam só a nossa pequenez e por que nós temos que nos perdoar, tendo em vista a nossa ignorância. Nós habitamos um planeta que ainda
está classificado como provas e expiações. Existem ali no Evangelho segundo o Espiritismo 5 classificações de planetas habitados. Os planetas mais inferiores, que estão abaixo de nós, e pelo qual a Terra já passou, nós já nos adiantamos um pouco. Tem o nosso, que são de provas e expiações. Depois vem o planeta de regeneração, para o qual nós estamos nos destinando agora, né? E depois vem os mundos mais avançados, né? Planetas muito mais avançados, 2 categorias mais avançadas a mais, mas entre uma e outra, eu não sei precisar quantos milhares de anos teremos que passar. A verdade é que agora já nós estamos entrando nesta fase de planeta de regeneração. Então nós nos recorremos a Jesus para nos entender melhor. Nós habitamos um planeta de provas e expiações e, pasmem, é o planeta mais ignorante, o planeta mais inferior do sistema solar. E nós, na nossa pretensão, e as religiões ainda não conseguiram decifrar as palavras de Jesus, quando o Mestre diz que na casa de meu Pai existem muitas moradas, né, nós achamos que somos as únicas criaturas habitantes dessa dimensão toda. Se nós olharmos à noite a abóbada celeste, quantos pontos luminosos nós vamos nos visualizar? Será que a Terra, um pontinho, um grão de areia no sistema solar, e fica lá no fim da Via Láctea, porque nós fazemos parte da Via Láctea, né? O Galileu Galilei, na Gênese, mais uma vez no recorro da Gênese, ele foi levado pelos mentores espirituais até a Via Láctea, e ele constatou, através da visita na Via Láctea, se defrontou com 30 milhões de sóis. 30 milhões de sóis. E cada sol acompanhado por de 6 a 20 planetas habitados. Meu Deus do céu. E nós achando que somos, né, a bolachinha do pacote. A última bolachinha do pacote. Meu Deus do céu. Se nós nos olharmos ainda, né, a nossa pequenez é muito grande. Nós ainda comemos a carne dos nossos irmãos inferiores, né? Nós bebemos, muitos se drogam. Então, essas coisas caracterizam a inferioridade do ser humano habitante da Terra. Tantas coisas que acontecem, né? Deixa eu ver aqui, eu apontei algumas coisas sobre a classificação dos mundos, nós já falamos, natureza. Tá? Ficamos muitas vezes, meus irmãos, a pensar para traduzir realmente o que eu vou falar aqui, vai traduzir a nossa pequenez e a nossa inferioridade. Nós falamos que matamos o animal para nos alimentar, para nós nos alimentar. Mas por que tanto suicídio? O que traduz a quantidade de suicídio de jovens? Quando nós falamos, será que tem um culpado? Será que é a família? Será que é a religião? Será que é a sociedade em geral? Culpado de existir tantas coisas na Terra? Mas vocês já se depararam com a quantidade de suicídio que existe na face da Terra? Homicídios, né? Fraticídios, patricídios, matricídios. Por que a drogadição, a prostituição, a sexolatria, abuso de menores, perseguições políticas? Por que irmãos lutando contra irmãos no mesmo país, na mesma cidade, e de governadores contra governadores da terra, se matando como se fôssemos dono da verdade e do mundo? Será que tudo que eu falei aqui, que é pouco ainda, não traduz a nossa pequenez? Não traduz a nossa ignorância?
é lastimável e nós temos que falar essas coisas então. Às vezes, alguns irmãos e algumas irmãs, né, pela falta de conhecimento, não quero dizer que nós espíritas também temos grande conhecimento. Nós estamos lutando com a nossa ignorância, estudando dia a dia, palmo a palmo, a mensagem que Jesus nos trouxe para que tenhamos realmente a certeza de que estamos imbuídos de um compromisso muito grande, segundo aquilo que eu falei, que Erasto falou, né, que somos os regeneradores da humanidade. Será que estamos mesmo com esse cabedal todo de conhecimento, né? Então nós vamos, algumas irmãs, como falamos, e irmãos, que nos perguntam, será que Deus está vendo tudo isso? O que vocês acham? Será que Deus fechou os olhos para a Terra e nós temos a mercê da nossa própria sorte? Ou daqueles que sabem mais, os mais inteligentes, como os donos de escravos, nos escravizando, né? Nos atando em nossas próprias ignorâncias? Será que Jesus está vendo tudo isso também? E ficamos a responder para eles? Não, Jesus é o governador da Terra. Jamais o Mestre deixaria de que acontecesse tantas coisas se não tivéssemos um objetivo. Vamos nos recorrer do Mestre mais uma vez, quando ele nos esclarece. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Isto é, estes merecerão reencarnar na terra. Ou ainda, pede o Mestre, reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Isto é, reconcilia-te com teu adversário enquanto estiver a caminho com ele, enquanto tu estiver reencarnado. Né? Bem-aventurados mansos e pacíficos herdarão a terra. O que será que Jesus quis dizer aqui? Nós falamos dessa quantidade de criaturas erradas com as quais nós nos deparamos pelos noticiários. Nós ligamos um rádio, uma televisão, abrimos uma página no YouTube, seja lá o que for, nós nos deparamos com a quantidade de barbaridades. Barbaridades, gente. Coisa. Esse dia nós estávamos vendo, não sei se tu viu, um homem arrastou a ex-namorada 1 quilômetro, ela perdeu as pernas, o braço, não sei o que mais, né? Outro dando tiro no rosto, né? Matando, se digladiando como se ainda fosse bicho, traduz muito a nossa inferioridade. Eu sempre digo, gente, eu posso estar errado, eu, Paulo, posso estar errado. Será que não é para a falta de conhecimento de uma religião que possa nos facultar raciocinar melhor? Porque, na realidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos os únicos racionais na face da Terra. Os únicos racionais. O resto tudo depende de nós. Os são instintos, né? E? Os demais são animais, instintos, né? São irracionais. E esse dia, eu gosto muito de ver o Face, né? E eu vejo ali os animais nos dando uma lição de amor. Estão chegando aqueles soldados das guerras, né, que mataram, seja lá o que for, participaram dessas guerras dos Estados Unidos, e a família, a esposa, ou o esposo, porque são soldados e soldadas, né, a mãe, esperando com um cachorro atado, né? Sim. E o cachorro demonstra, quando enxerga o dono, que se separou há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ele guarda através do instinto, aquele instinto amoroso, o animal late, sai correndo. Eu acho a coisa mais linda aquilo ali, e se atira em cima do seu dono. Eu acho maravilhoso. Então eles nos dão assim, os animais, né? O cavalo, né? Qualquer bicho que eu vejo assim, no Face, eu gosto muito de ver isso aí, mostrando para nós, né, o amor instintivo para que nós possamos aprender a amar através dessas demonstrações instintivas dos animais
mas que mexem com o nosso coração. Então, assim, ó, quando Jesus fala que os mansos e pacíficos vão herdar a terra, reconcilia com teu adversário que não tiver caminho com ele. Essas criaturas que vão, depois dessa grande transformação pela qual está passando a terra, vão ainda reencarnar na terra. Um dia vão subir da categoria mais avançada para mundos mais felizes, e depois para mundos sublimados e assim por diante. Requer um tempo bem maior. Mas, na realidade, pela primeira vez em nossas vidas, meus irmãos, pela primeira vez de todas as nossas reencarnações, nós temos essa doutrina que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos, faz com que nosso coração pulse o verdadeiro amor, que a nossa alma se abra as suas consciências para a realidade da nossa existência. Quantas reencarnações nós já passamos, como eu falei, desde as cavernas até agora. E foi necessário tudo isso aí. Em cada religião que nós tivemos, nós aprendemos alguma coisa. Às vezes nós ouvimos alguns irmãos falarem dos católicos, nós devemos muito aos católicos. Olha o que fizeram os jesuítas, olha o que faz o Emaús, olha o que faz outros tipos de trabalho que os católicos fazem, realizam, não é? Quantos nomes de casas espíritas levam o nome de freiras e de padres? Aqui em Bagé nós temos. Sim, várias. Tem, né? A própria casa, a primeira casa de Chico Xavier, sim, ele botou, não me lembro o nome da casa, São Agostinho. Centro Luiz Gonzaga? São Luís Gonzaga, exatamente. São Luís Gonzaga, primeira casa do Chico. Tá? Aqui nós temos, aqui embaixo, aqui na casa do Peruja, na Osório, bem embaixo, mais uma casa que leva o nome de um padre também. Né? Eu sempre digo, tu sabe, se Deus me der saúde, e se eu tiver ainda resistência, eu quero fundar mais uma casa espírita aqui em Bagé. Se Deus quiser, eu vou fazer isso aí e vou botar o nome de uma bagense. Nem era bagense, que eu acho que não era daqui. Mãe Luciana. Eu adoro. A história dela foi muito bonita. Muita caridade, diversidade, exatamente. Principalmente as pessoas órfãs. Exatamente. Né? As meninas. Na realidade, Jordan, nós temos que valorizar esta encarnação. O que passou, passou. Esta encarnação, meus irmãos, é a divisora de águas. É a divisora de águas. Né? Antes, fomos profitentes de outras religiões. Eu sempre falo e nunca deixo de falar que todas as religiões foram introduzidas na nossa pátria, a pátria do Evangelho, coração do mundo, por Jesus. Mais uma vez eu gostaria que vocês lessem a obra Brasil, Coração do Mundo, a pátria do Evangelho, né? Do irmão X, Humberto de Campos, né? Que teve que botar o nome de irmão X, porque a família entrou na justiça, achando que realmente aquela escrita era dele, mas perderam. Mais tarde se arrependeram. Se arrependeram mais tarde, né? Então, assim, na realidade, temos que respeitar todas as outras religiões, até porque nós já participamos de todas as outras religiões, embora errados ou não. Olha, na nossa própria religião não, no movimento espírita, aqui é uma coisa que eu vou falar mais adiante, existem criaturas muito erradas também, porque são homens que dirigem as religiões. Então, dizia eu que na reencarnação, que é a divisora de águas, né, onde Jesus está separando o joio do trigo, os bodes das cabras, como aqueles que não se moldarem ao Evangelho do Mestre, aqueles que não ascenderem à busca do Evangelho de Jesus, do ensinamento de Jesus, sairão da terra. E já estão saindo da terra milhares e milhares de espíritos
que estão atrapalhando o crescimento dos outros. São inferiores, são já criaturas que já vêm reencarnando, são refratários, reencarnando há várias encarnações e não abriram os olhos e os ouvidos espirituais, como nós falamos. Né? Terão que passar, né, quando forem para outros planetas, né, como o Quiron, e outros planetas, não é só o Quiron, né? Mas o Quiron, gente, é um planeta muito maior do que a Terra. Mas, segundo os luminares da espiritualidade, que estão reencarnados agora, é igualzinho o que tem na Terra. Tem mares, tem oceanos, tem rios, tem matas, tem animais de toda espécie. Só que o animal lá são aquelas criaturas da pré-história, que já não existem mais. Como é que era o nome daqueles bichos, né? Os dinossauros, né? Aqueles leões, aquelas feras enormes. É para lá que essas criaturas estão indo. Os mamutes, exatamente. Então Jesus nos chama, gente, há muito tempo pelo amor, meus irmãos. Há mais de 2025 anos, Jesus nos chama pelo amor. Quantas reencarnações o Mestre nos concedeu para que nós abríssemos os nossos corações, as nossas almas, nossos espíritos, para o seu evangelho de amor. Seu evangelho de amor. Né? Então, vai passar quem tiver que passar. Vai ficar na terra quem tiver que ficar na terra. O resto vai embora. Né? Aqueles que eu falei, suicidas, os fratricidas, homicidas, sexólatras, os vendedores de entorpecentes, até os drogados talvez irão para uma outra esfera para poderem se purificar, no caso. Mas olha, vai muita gente boa, gente. Vão religiosas para o Quiron, vão cientistas, criaturas altamente intelectuais, né? Mas que viveram a vida olhando para o alto de narizinho empinado, sem olhar para os verdadeiros necessitados, né? Alguns com bastante fortunas, que não olharam os irmãos necessitados. Essa que é a verdade. Então, essas criaturas estão indo embora da Terra. Né? Jesus nos chamou, há 2025 anos, que eu falei, nos chamou pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão, pela prática da caridade, pelo despertar da fé robusta, não a fé que titubeia, e nem quando dissemos, perdi a minha fé. Não tinha fé. Ninguém perde o que não tem, essa que é a verdade. Não é? Então, nos chamou pelo amor, não atendemos o chamado do Mestre, como ele mesmo esclareceu, que nenhuma ovelha se perca do rebanho. Hoje Jesus, olha só, nos chama pela dor. E não é uma maldade, gente. Ele fala que não quer que uma ovelha se perca do rebanho. Ele quer o nosso melhoramento agora. Ele quer que o maior número de pessoas comece a entender o seu evangelho de amor, que faça a sua purificação do coração através da reforma íntima. É o que se faz necessário hoje, né? Então nós estamos assim, nessa fase de transição, ou ficamos na Terra, ou vamos embora da Terra. Pais de famílias, né? Os que se aproveitam de crianças, como a gente está vendo na televisão toda hora. Né? Pedofilia, né? Pedofilia. Né? Desculpe uma classe que eu vou falar agora, a classe política. Eu sempre brinco assim, Brasília vai esvaziar agora. Brasília vai esvaziar. Né? Porque, infelizmente, os nossos defensores não são nossos defensores. Só penso neles mesmos. Desculpa falar isso aí, eu sou político, não. Mas eu gostaria que eles também olhassem um pouco para o povo necessitado, da necessidade pela qual passam, né, as classes mais pobres do Brasil. Então, são milhões e milhões de criaturas que
que estão saindo da Terra. Já comentamos que muitas vezes, nos planetas inferiores, para onde já começaram a ir, aprenderão a conviver novamente, a se respeitar, a despertar a fé, mesmo que seja um iniciante na despertar na fé, né? Irão aprender a perdoar, a fazer a caridade, despertar para a sua realidade e aprenderão nessas zonas quase umbralinas, vamos dizer assim, aprenderão a amar, isto é, a se cuidar e a cuidar dos outros. Quantos anos já estamos na Terra? Quantos anos já estamos na Terra? Quantas reencarnações ainda poderemos sofrer para nosso melhoramento? Ainda nós nos damos o direito, já estou falando um pouco de nós, do espírita, né? Que temos um pouquinho de conhecimento, assim, nós estamos rastejando. Nós temos crianças no início de uma nova estrada. Jesus coloca sobre os nossos pés uma nova estrada, essa que é a verdade. E ainda nós nos damos o direito, olha gente, nós que professamos essa doutrina, ainda eu vejo gente, eu odeio fulano, eu não gosto da fulana, né? Muitas vezes eu não cumprimento, porque não gosto desse ou daquele. Será que eu tenho o direito de dizer uma coisa dessas? Nós que estamos aqui dentro da casa espírita, será que nós temos o direito de usar o nosso aparelho fonador como espírita e falar de um outro irmão que está na mesma sala, muitas vezes, na mesma dependência, na mesma casa espírita, hein? Acontece muito, né? Acontece muito. Então, as pessoas dizem que são espíritas, mas olha, eu fico assim, para ser um espírita cristão ainda falta muito. Então, eu não tenho mais o direito de dizer que eu não gosto desse ou daquele, né? Muitas vezes também, uma coisa que nós... olha, gente, estou falando coisas aqui, que é o feijão com arroz, mas na realidade o que nos falta é buscar o conhecimento, e não é só buscar o conhecimento. Só o conhecimento é um pássaro com uma asa só, e uma asa só não vai poder voar. Nós temos que vivenciar o conhecimento. Vivenciar o conhecimento é não entrar em atrito, ser manso e pacífico, como nós falamos aqui no início do nosso trabalho, é sermos agredidos e não retribuídos com uma outra agressão. Quando eu digo que não gosto do agressor e retribuo uma outra agressão, eu não estou gostando de mim, porque naquele momento eu estou me igualando ao agressor. O agressor, meus irmãos, aquele que nos ofende, que gritam, que falam de nós, que ressaltam os nossos defeitos, são doentes morais, são doentes espirituais. E vamos nos recorrer a Jesus, quando o Mestre sabiamente diz: eu não vim para os céus, eu vim para os doentes. Veio para todos nós, mas os doentes são mais necessitados. Essa que é a verdade. Johnny, acho que está na hora, né? Olha como passou rápido. Não é, hein? Está na hora, né? Intervalo. Então, nós temos um intervalo. O Johnny vai agora ressaltar os nossos patrocinadores, queridos patrocinadores, queridos ouvintes que estão junto conosco nesse momento. Então vamos fazer a Bita Vasquez, dando boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aniversário, a Bita, sabia? Nossa, parabéns. Está mais alta a Bita agora. Muito sucesso para a Bita, então. Deus ilumine sempre. Berenice Gil, boa noite, bom trabalho, meninos. Boa noite. Helena Maria Flores da Cunha, boa noite, boa noite. A Gislaine Rostel, boa noite, que seja uma noite de paz e luz. Assim seja. Nice Pinto, minha querida. Pinto fala sempre que está sempre ligado, né? Boa noite, amigos queridos, energias positivas, sempre para todos nós. Abraços. Também a Lourdes Ribeiro dando uma boa noite também, boa noite.
Também depois nós temos a Luciana Nunes, dando uma boa noite, queridos irmãos, um ótimo programa, grande abraço. Hoje o pessoal está dando mais boa noite. Kellen e Flávio Borba, boa noite, amigos. Um ótimo programa. Muito obrigado. Aqui também. Então aqui a presença um pouco do pessoal. Lembrando que agora no último programa nós tivemos mais de 2.000 visualizações. Isso. Não foi o programa dele, Record? Foi com a nossa amiga Tati. Tati. Tivemos uma boa resposta do público. Sempre presente. Lembrando que nossa Casa Espírita Chico Xavier fica na rua Ismael Soares 73, aqui em Bagé, no centro do Rio Grande do Sul. Usar a nossa sessão pública doutrinária segunda-feira às 18 horas e 30 minutos. Depois nós temos na quinta às 19 horas e 30 minutos, no sábado às 15 horas, nossa sessão pública doutrinária, e depois às 16 horas e 30 minutos a segunda sessão pública doutrinária. Também conosco nossos patrocinadores, e já vou pegar aqui nossos patrocinadores, sempre presente com a gente. Rede Conhecida Internet, melhor internet da cidade, fica ali na Avenida 7 de Setembro, telefone 3311-0777, Rede Conhecida Internet. JC Pintura Automotiva, Chapeamento, Pintura Geral, Rua Jorge Abdal Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. Sabe que esse amigo aí, ele tem uma oficina e a esposa dele é a nossa companheira aqui do centro, né? Eu já fui na casa dele. E ele é uma criatura tão consciente do trabalho, assim, tão responsável, que ele não pega 2, 3 carros. Primeiro ele pega um carro, termina e depois ele pega o outro. O trabalho dele é espetacular. Espetacular mesmo. JC Pintura Automotiva, Chapeamento e Pintura em geral. Estância São José Turismo Rural. Quero marcar o seu fim de ano, festas, reuniões de empresa. Religiões também. Religiões muito também. Várias coisas que é marcar também, que a Raquel falou que também tem lá fotos para tirar para casamento, aniversário. Então, Estância São José Turismo Rural fica na BR-293, quilômetro 223, Dom Pedrito. Segue Dom Pedrito à direita. E lá tem mais fazer. Está falando dele ainda? Tá? Porque lá tem os pais da Raquel, da Elmiro, e a mãe da Lia, né? Olha, são criaturas maravilhosas. Se tiver que fazer um almoço, a Bia, vou ter que contar. Se dá demais nas panelas. E são uma simpatia, tem um carisma muito especial, tem uma charrete lá, né? Tem um passeio do campo, uma série de coisas, muito bom. Eles montam rede para quem quer jogar vôlei e assim por diante. Espetacular. Para fora é sempre bom, né? Ainda mais lá. É só ir para lá e mudar as energias do campo, das árvores, das vegetais, viver um pedacinho Sabe do que céu. Espiritualmente o campo é muito bom, né? Com certeza. Para todas as pessoas que estão escutando aqui, né? Muda completamente a energia, né? O ar que não é poluído e assim por diante. 999-460236. Falar com a Raquel, nossa companheira aqui da casa. Recanto Lazer. Recanto Lazer. Campo de futebol, salão de festa com churrasqueira externa, sala de jogos. Faça sua festa conosco. Contato 539-99-60-70-20. São Paulo é testemunha viva. É um grande lugar, né, São Paulo? Lá é uma maravilha, né? Um lugar assim que eu sempre digo para o Luciano, é um pedacinho do céu, né? E a mãe da Luciana é uma criatura que tem um carisma, uma simpatia. Eu adoro, a Dona Orreda. É no sul do Vale Floresta, né? Recanto Lazer. O Recanto ali também é uma área de lazer, né? Tem um caminhão velho lá, acho que é de 1920 e pouco. Não sei se anda, mas dá para tirar foto dele. Estou brincando, né? E até agora nós vamos ter um encontro lá no Recanto. Sim. Agora é dia 14 deste mês, com todos os grupos de estudo. Vamos fazer uma churrascada lá, vai ser bom, né? E a bebida à vontade, Guaraná, Coca-Cola,
Então aí nossos patrocinadores, Rede Cone Sul da Internet, JC Pintura Automotiva, Estância São José, Recanto Lazer. Seu Paulo, voltando pro tema um pouco, agora que a gente está aí, hoje a gente colocou uma mensagem lá do Chico Xavier nas nossas páginas, que diz assim, ó, aos outros dou o direito de ser como são, porque as pessoas têm seu livre-arbítrio, né? A gente dá o direito de ser como são. Mas a mim, isso é o Chico, né, falava, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Meu Deus, Chico, que sabedoria, né? Ele, claro, ele não quis empurrar com os outros, né? Os outros, mas falou, né? Os outros têm o livre-arbítrio. Mas quem sabe tu segue a mim, né? Que eu dou o direito, o dever de ser cada dia melhor. Quer dizer, nós temos que ser melhores, né? A educação que o senhor falou aí, né, seu Paulo. E isso, primeiramente, se encontra assim uma alta análise, um autoconhecimento meu, né? Com certeza. Porque isso que o Chico falou é um autoconhecimento da pessoa, né? Com certeza. Por exemplo, porque eu dou o direito a ser a função que eu entendo, o Chico quis falar, que nós não podemos estar criticando as pessoas, né? Eu acho. A gente, apesar de ter os erros, né? A gente pode melhorar elas, a gente tem o dever de melhorar. Quando a gente melhora, a outra pessoa vendo a gente melhorar, quem sabe não vai melhorar, né? Então a gente tem o direito, né, de não criticar os outros, né? Mas a gente seguir, mas a gente tem o dever da gente se melhorar, exatamente, né? Com certeza, por aí a coisa, João. E outra passagem que eu deixei botei nas redes sociais foi de Jesus e seus apóstolos. O que Jesus deixou para os seus apóstolos? Quando ele diz assim, é chegar o reino dos céus, curais, a gente falou isso aí faz poucos dias atrás, mas eu acho que fecha para hoje também. Curais os enfermos, limpais os leprosos, ressuscitais os mortos, expulsais os demônios, de graças recebestes, de graças dai. O que ele nos diz que através... O que ele deu aos apóstolos? Ele deu uma tarefa de amor e caridade. Exatamente. O que o Espiritismo nos diz? Que essa tarefa, a primeira tarefa que ele deu aos apóstolos, para eles se mudarem. Porque os apóstolos... Tem gente que tem um conhecimento assim... Eu vou entrar na parte histórica mesmo, não a parte bíblica. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos, na parte histórica, eles eram turrão, cheio de problemas. Um falava do outro, tinha isso, eles tinham esses defeitos. Os apóstolos tinham os defeitos. Hoje em dia, a gente não sabia. Todos tinham esses defeitos antes de Jesus. Quando Jesus chega e escolhe eles, porque Jesus, mas o Paulo, como é que não ia ter defeitos? Desculpa para dizer, mas um cobrador de impostos. Ele escolheu um cobrador de impostos para ser o seu... Escolheu um cara muito cético e que não tinha muita crença nas coisas, que era Pedro. Pedro não acreditava nas coisas antes de Jesus. O próprio Tomé também, que todo mundo diz que o Tomé duvidava e ficou duvidando a vida durante quase todo o Evangelho de Jesus. Então essas pessoas não tinham problemas, o Judas, que era... Vocês sabiam que o Judas era o mais intelectual dos apóstolos? Ele era o responsável pela parte da tesouraria Era ele que quando eles vinham para um lugar, as pessoas ajudavam os apóstolos com moedas, porque eles precisavam, né, para ser. Todo mundo pensa, Jesus andava e não tinha ajuda, mas ele tinha ajuda. O próprio Evangelho dava os lugares que ele passava, né, ajudavam ele. E olha só, Jesus confiou a ele, a Judas. Então, olha aí, só aí nós temos quantos apóstolos tinham defeitos, assim como nós temos defeitos. E Jesus confiou a ele a graça de a partir de conhecer eles, a partir de explicar eles, de mostrar eles, porque eles já tinham sido outras coisas, outras vidas. A gente sabe também isso, né, seu Paulo? Com certeza. Que eles tiveram problemas, que eles foram em outras vidas. Quem é que eles foram, cada um, né? Porque todos eles morrem, eles desencarnam, os apóstolos. Só tem um que não desencarna, não foi sem condenação, sem fera, sem apedrejamento. Só João do Apocalipse, que é o último, que o Senhor disse que era o mais novo e que cuida Maria, né?
que cuida da mãe de Jesus no fim da sua vida, né? Então ele foi o único. Os outros, quer dizer que já tinham problemas de outras vidas. Por quê? Porque se terminaram dessa maneira, a lei de ação e reação funcionou também. Exatamente. Mesmo Jesus escolhendo eles, entendeu? Então foi uma grande missão que eles tiveram, uma dádiva, né? Uma dádiva e um compromisso de Jesus ter. Mas os apóstolos também tiveram problemas, né? Então, e eles aprenderam com Jesus, né? Eles a se melhorar, né? Nisso tudo, né, São Paulo? Exatamente. E aí que vem aquela coisa, né, que é realizada, eles daí depois realizam a cura física e espiritual, porque depois, nos Atos dos Apóstolos, né, São Paulo, eles começam a fazer o evangelho depois de Jesus, né, então eles começam a curar, eles começam o trabalho também mediúnico deles, né, que foi um grande trabalho mediúnico também que eles tiveram, né, em nome de Jesus, em nome do Mestre, né. Exatamente. Bom, está muito bom isso aí, Johnny. Eu acho que eles tiveram uma educação dos sentimentos, por isso que eu estou falando. Eu acho que até os apóstolos se melhoraram exatamente com o tempo. Eles tiveram uma educação. Né? Mas eu acho que o nosso objetivo agora mesmo é educar os sentimentos. Nós não temos um bom sentimento, assim, ó, pela falta de conhecimento, e o conhecimento que nós temos aí é pouco, né? Mas nós temos que começar a vivenciar isso aí, ó, olhar para os lados, para trás, para aqueles que ainda não conseguem caminhar, né? Porque a educação de sentimento, ela pode ser, começar a ser incrementada em todo e qualquer lugar. Olha só, vamos olhar um pouquinho para nós, assim. Nós não podemos fugir você falou que esses seguidores de Jesus brigaram muito, se discutiam muito, falavam muito dos outros, né? E em todo e qualquer lugar nós brigamos muito, nos ofendemos, às vezes dentro de nossas próprias moradias, nossa própria casa, que é muito comum o desentendimento. O desentendimento toma conta de nossos procedimentos. Na sociedade em geral, o desentendimento, né, a fofoca e outro palco de procedimentos desumanos, nós viramos verdadeiras férias, né? São Paulo, em todo e qualquer lugar. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que mais ou menos eu sei, mas para as pessoas. Onde é o maior teste da nossa educação de sentimentos? O maior teste? Não resta dúvida. De raiva, de controle, de resignação, qual é o local? Olha, João, não resta dúvida que é dentro da nossa casa. Vamos recorrer do João Evangelista, falou do João, né? E o João falou assim, ó, o inimigo, aquele que tu desentendeu, agora mora sobre o vosso próprio teto. A espiritualidade coloca. Né? Exatamente. Então, assim, ó, dentro da nossa casa, os desentendimentos pela rotina, pela convivência, nós nos estressamos muito, nós brigamos muito. Dentro da nossa casa está o amigo e está o inimigo. Essa é a verdade. Então, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto dá caminho com ele. Então, ali nós somos, não é que nós sejamos os professores ou os melhores, mas a missão, nós ficamos pensando assim, ó, até falei um dia aqui, por que Deus coloca o inimigo, as criaturas que nós nos desentendemos das reencarnações passadas, mais uma vez dentro da nossa própria casa? Muito boa a tua pergunta, muito oportuna, né? Para que haja agora o reajustamento, para que haja esse trabalho sentimental, olha a educação dos sentimentos, com a presença do inimigo, daquele desafeto, e nós temos que aprender a amar, a aceitar, né? Porque a pessoa, como eu falei anteriormente, que nos ofende, que grita que nem um animalzinho dentro de casa, é um doente. E mais uma vez eu repito, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E nós temos doente um pai, às vezes é uma mãe, às vezes uma tia que mora conosco, uma avó, um irmão nosso pode ter sido um desafeto da vida passada, né? Então a mãe e o pai, realmente a mãe que é o meio de comunicação, dizem os amigos espirituais, é a mãe entre a terra e o céu. Ela que abre as portas do céu, quando ora pelos filhos, é mãe. E Deus não nega uma prece de uma mãe que seja, né? Então, o amor de uma mãe é muito grande. Ela perdoa,
ela passa a mão por cima, aquela coisa toda, e às vezes não é bom tudo isso aí. Então, dentro das nossas casas, onde o pessoal que está nos ouvindo, é onde nós nos desarticulamos sentimentalmente muitas vezes, né? Nas nossas próprias dependências. Então, a falta de conhecimento toma conta dos nossos pensamentos e nós erramos ainda muito. Na sociedade em geral, acontece muito isso aí. É outro palco de procedimentos desumanos. Nós viramos verdadeiras feras. Nós brigamos quando alguém passa na frente nossa, na sinaleira, seja onde for. Trânsito é um lugar complicado, né? É bem complicado. Então nós perdemos assim aquele bom sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade a toda hora e momento. E por incrível que pareça, Dona, vou falar uma coisa aqui, mas eu vou falar. Isso acontece e ainda acontece dentro e fora das religiões, seja qual for a religião. Porque as religiões são coordenadas por homens. Sabemos que as doutrinas religiosas nada tem a ver com os movimentos religiosos, né? Então, as religiões contemporâneas, onde o orgulho, o egoísmo, a vaidade tomam conta de seus dirigentes, que passam para os seus seguidores os sentimentos de que a minha religião é melhor do que a sua. Pelo amor de Deus, eu volto mais uma vez a dizer que quem colocou as religiões na Terra, e especialmente aqui no Brasil, todas as religiões nós temos no Brasil, foi Jesus. Nós não podemos desrespeitar as outras religiões. São criaturas como nós, né, que estão tentando avançar moral e espiritual, intelectualmente, até através das religiões das quais são seus profetantes. Respeitemos as outras religiões. Temos certeza que o que está faltando é um conhecimento mais profundo dos ensinamentos do Mestre. Eu gostaria de dizer mais uma vez que o que nos falta, e vocês que estão nos ouvindo, é uma base mais religiosa. Uma religião que nos console, que nos conforta, que explica o porquê que nós estamos sofrendo e como é que nós podemos nos consolar. Nós não podemos pensar, quando falamos em educação dos nossos sentimentos, nós não podemos pensar só em nós. Se não houver uma qualificação sentimental da nossa parte, jamais seremos exemplo para ninguém. Jamais seremos bons consoladores. Jamais seremos os bons apontadores de uma nova estrada. Portanto, meus queridos irmãos, vamos pensar bem e educar os nossos sentimentos. Sermos mais fraternos, mais solidários, mais suaves da palavra. Não apontar os erros dos outros nem defeitos. Porque quantos defeitos nós temos? Aquela parábola que nós queremos tirar um argueiro do olho de um irmão e nós temos ali um poste no olho, falando de erros. Nós não podemos querer limpar a vidraça do vizinho se a nossa vidraça está suja. Coloquemos a mão à palmatória, meus irmãos. Façamos primeiro para nós. Vamos nos qualificar primeiro, para depois tentar ajudar a vida do outro. Querem ver uma coisa? Eu não posso dizer que amo a todos vocês, que eu não tenho desamor por ninguém, não é? Se eu não me amar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e da alma, um capítulo inteiro. Cuidar do corpo e da alma é se amar. Cuida do corpo, da higiene, alimentação, né? A caminhada, seja lá o que for. Cuida da alma, faz as tuas preces. Conversa com Deus. Conversa com Jesus. Conversa com Chico Xavier. Cuida da alma. Conversa com o teu anjinho da guarda. Faz prece por aqueles que desencarnaram. Nós temos tantas alternativas para educar os nossos sentimentos. Essa que é a verdade.
temos certeza absoluta, meus queridos irmãos, que nos falta conhecimento. Um conhecimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Não adianta eu chegar aqui na casa espírita, estou falando da casa espírita, eu quero falar das outras religiões, né? Cada um segundo suas obras. Né? A casa espírita não pode ser um lugar para eu encontrar com meus amigos. Até pode ser um lugar para reencontrar com meus amigos, para dar um abraço fraterno, apertar a mão, um beijo na face. É muito bonito tudo isso aí. Mas será que os ensinamentos que são administrados nos grupos de estudos atingem a educação dos nossos sentimentos? Como é que eu trato os meus dentro de casa? Como é que eu trato os meus fora de casa? Ontem nós falávamos aqui no grupo de estudo, né, que nós não deixamos os nossos filhos ou o marido sentados no sofá, que está arrumadinho, está comportadinho ali na guarda, né? Não deixamos os filhos pularem, tudo bem, até nem pode pular, né? Não deixa o marido deitar no sofá. Aí chega uma visita, nós damos os melhores lugares. Se o filho me pede água, vai pegar. Olha o sentimento. Vai lá e pega, te serve. Né? Mãe, me serve a comida. Não, te serve tu. Né? Chega uma visita, gente. Desculpe, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Saímos servindo. O que tu achou? Está gostoso? Está isso? Quer mais? Né? E nós não usamos esses bons sentimentos dentro das nossas casas. Essa que é a verdade. Então, a educação dos sentimentos. Nós temos que, como falei mais acima, nós temos que ser mais fraternos, muito melhores. Né? Então, e falando de movimento espírita, nós temos que não confundir, que fique bem claro, o movimento espírita de doutrina espírita. O movimento espírita é feito pelos homens, isto é, por gente que já falhou e está falhando, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Isso de dizer que tem padre ruim, que tem reverendo que não é bom, que tem pastor que é isso e aquilo, aqui, gente, vamos lavar nossa roupinha suja. Tem muita gente que também diz que é cristão, diz que é espírita. Nós somos humanos, somos passíveis de erro. Estamos no caminho certo, mas estamos de fraldas ainda, engateando bem na cabeceira dessa nova estrada que Jesus nos colocou. Vocês pensam, aqui na casa nós sofremos já vários reveses terríveis. Nós tivemos investida por um descuido nosso através de uma nuvem de espíritos inferiores que criaram aqui dentro um processo obsessivo muito grande. Eles queriam o quê? Destruir a nossa casa. Então teve irmãos nossos que nós ajudamos, ensinamos, que nos viraram as costas, mas a cada um segundo a sua obra. E vocês acham que eu vou ficar preocupado com isso? Não. Nós tivemos aqui o nosso patrono, que fez com que eles saíssem da casa fazendo um grande livramento. Então, o que é educar os sentimentos? Educar os sentimentos é sermos mais fraternos, né? Mais solidários, fraternos e solidários. É enxergar, educar o sentimento é enxergar as necessidades dos outros. Essa que é a verdade. Eu acho que deveríamos praticar mais a empatia, ajudar essas criaturas que vêm para casa necessitadas, eivadas ainda, assim como nós, de vários defeitos, de várias doenças da alma, como esse que eu já citei, né? A falta de reconhecimento. Né? Então, aqui na casa, a nossa casa, não é a melhor casa espírita de Evangelho, mas é aquela casa onde nós esperamos as visitas daquelas pessoas que estão enchendo a nossa casa está cheia a nossa casa e cada vez mais gente aparece.
Mas nós esperamos a criatura na porta. E quando termina as exposições doutrinárias, nós estamos na porta ali também esperando. Quando chega uma pessoa, né, eu digo, que bom que tu veio, que bom que tu apareceu. Mas eu nunca vi essa pessoa na face da terra. Mas por que será que essa pessoa procurou a casa? Será que foi por vocação? Foi por opção? Ou foi por problemas particulares? Olha, gente, 90% daqueles que procuram a casa espírita vêm por problemas de vários matizes. E aqui acham, nesse oásis que é a nossa casa, não a solução, mas a indicação, né, de uma amostragem de uma nova estrada que eles podem percorrer com mais segurança, com mais coragem, com mais amor, com mais determinação, tendo a certeza que aqui nós temos um patrono chamado Chico Xavier, que nos acolhe como se filhos fôssemos dele. E realmente eu digo, nós somos filhos de Chico Xavier. E esse Pai, que é o nosso patrono, ele jamais vai nos abandonar. Porque mesmo sofrendo as agressões, a falta de criaturas que não tinham sentimentos com o Chico, ele assim mesmo, ele abria um sorriso e eu acho que ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nessa casa, houve vários problemas, muita gente saiu porque não acreditava naquilo que nós fazíamos na casa. Mas eu acho que os nossos irmãos, menos avisados, foram visitados por irmãozinhos doentes e se deixaram levar por eles. Então, durante o dia a dia, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos de nos educarmos sentimentalmente. Você sabe que eu tenho assim uma sensibilidade, não sou melhor do que ninguém, não quero me exibir nem nada, de conversar com as pessoas e saber quem é a pessoa. Parece que eu já conheço. E eu tenho essa oportunidade de saber pelas dificuldades realmente pela qual estão passando e poder achar uma sementinha de bem-estar para dar a essa pessoa, para que ela mude a opinião com relação ao pai, uma mãe, o marido, a esposa ou os filhos. Sempre através da inspiração. A inspiração de um amigo espiritual que nos acompanha, para que possamos realmente educar o sentimento. Sempre ter uma palavra amiga àquele que vem com o coração sangrando e que aporta em nossa casa e que nós, à luz dessa doutrina maravilhosa, conseguimos mostrar um novo caminho que Jesus colocou sobre seus pés nessa reencarnação na qual estamos vivendo. Da saída, para completar, quando o pessoal sai, também nós abraçamos, nós beijamos, desejamos uma boa noite, um bom dia, um bom fim de semana, e desta forma nós estamos nos educando. Não somos educadores pedagogos, coisa nenhuma, mas um simples gesto de amor e de carinho, a pessoa se sente bem. E muitas vezes, meus irmãos, desculpe, nós não temos essa educação sentimental, como o João me fez aquela pergunta, dentro dos nossos próprios lares. Esta que é a verdade. Então, gente, para que nós sejamos mansos e pacíficos e herdarmos ainda essa terra maravilhosa, a terra é maravilhosa, maravilhosa. Nós temos que gostar da nossa casa, nós temos que gostar da nossa família, nós temos que aprender a plantar flores. Minha casa é cheia de flores, cheia de arbusto. Eu só não faço uma horta porque eu não tenho mais condições físicas, mas eu tinha uma horta e dava para todo mundo, né? A hortaliça que eu plantava. Não é que eu queira ser bom, mas é uma coisa espontânea, é de dentro. Então, todos nós, espontaneamente, podemos ajudar alguém. Aqui na casa, como todos sabem, nós criamos um projeto através da visita de um padre, olha só, do padre Germano, que é uma criatura que nos ampara amorosamente aqui na casa,
criamos o projeto Estenda as Mãos. Então, a minha casa virou uma casa de doação, ou de repassador que eu sou, porque nós temos amigos e amigas aqui, ó, que sempre nos presenteiam, né, com cestas básicas. E essas cestas básicas eu levo lá para casa, eu já quase não vou nos bairros, eles vão lá buscar. Mas eu também faço as visitas, levando a roupa, né, e as cestas básicas, como simples passador daquilo que os nossos irmãos nos trazem. Eduquemos, portanto, os nossos sentimentos em todo e qualquer lugar que colocarmos os nossos pés, com quem quer que seja. Não olhemos a figura da pessoa, se é uma pessoa abastada ou uma pessoa paupérrima, se é uma pessoa de cor, uma pessoa branca, amarela ou roxa, seja lá o que for. Se é uma criança, um jovem, um adulto ou um velho, são todos nossos irmãos. Se é um doente, são nossos irmãos. Então, façamos como Jesus fez e nos disse: tudo aquilo que eu fiz, vocês poderão fazer e ainda muito mais. É o que faz com que nós venhamos educar os nossos sentimentos para que possamos ainda sermos, quem sabe, os mansos e pacíficos que vão herdar a terra. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Tomara que vocês tenham gostado, né? Não somos aquelas criaturas, como muitos dos nossos irmãos, têm um vasto conhecimento. Eu sempre digo, olha, eu vou falar o feijão com arroz. Mas eu quero atingir, nós queremos atingir, porque nós não estamos sozinhos, os corações de vocês, né? A alma de vocês. Né? Então, procuramos trazer a palavra simples, sem grande conhecimento, mas vocês podem ter a certeza. É de coração que eu e o Johnny, muitas vezes o Benjamin, a Suzana, a Tati, o Mário e outras criaturas que vêm aqui, tenho certeza, nós fazemos tudo de coração. Gostaria que o Johnny desse boa noite, então, né, Johnny? Boa noite, São O Paulo. outro vai falar mais alguma... Vamos ver se tem mais alguma... A Kelly, né, que eu tinha falado, boa noite, amigos, ótimo programa. Depois a Vanessa Peixoto, boa noite. Gratidão por compartilhar conosco tanto aprendizado. Vanessa. Quem é? Vanessa Peixoto. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Muito bem, então chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer ao São Paulo, a todos os que estão ligados no nosso programa, o Tempo Espírita, da Casa Espírita Chico Xavier, convidando vocês para seguir nossas redes sociais, no Facebook, Centro Espírita Chico Xavier Bagé, no YouTube, Chico Xavier Bagé, no Instagram, Casa Chico Xavier Bagé. Então, todas as Chico Xavier Bagé fica bem fácil de achar. Então, eu quero agradecer por mais essa oportunidade. Já estamos chegando nesse fim de ano, um bom ano que tivemos, né, São Paulo? Exato, com certeza. Que vamos ter mais agora. Continuamos, só dizer para as pessoas, continuamos nosso programa. Não, vai continuar, o programa não vai parar. Não tem a parada, né? Muita gente perguntou aqui já. Quero mandar um abraço para o pessoal de Santa Maria, que está aqui vi alguns novos muito obrigado, presentes, alguns de Porto Alegre também, e de fora do estado. Vou falar depois em outro momento, vou falar mais com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul também. Um abraço a todos e nós muito obrigado. E tenhamos um ótimo programa, uma ótima semana e um ótimo programa para a próxima semana. Que assim seja. Se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer ao nosso querido patrono Chico Xavier, que nos deu essa oportunidade maravilhosa, embora não sabemos, sinceramente, que não estamos tão preparados assim para divulgar a palavra de Jesus. Nós fazemos tudo com muito esforço, com muito estudo, com muita pesquisa, mas o que fazemos, como eu disse, nós fazemos de coração. Querido Chico, obrigado pela oportunidade que tu nos dá. E que possamos sempre, querido patrão, contar com a tua presença em todos os trabalhos
em todos os segmentos de trabalho da nossa casa, que leva o teu nome, adorado pelos nossos irmãos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez. Muito obrigado pelo patrocínio. Agradecer aos nossos anjos da guarda que aqui estão. Agradecer a imensidão de espíritos que aqui aporta e estuda o Evangelho de Jesus juntamente conosco. E por último, Jesus, queremos te agradecer pela vida, pelo processo reencarnatório, mais um processo reencarnatório, o divisor de água, como nós nos reportamos, porque esse é diferente. É uma nova estrada que colocasses aos nossos pés, ainda com pedras, ervas daninhas e buracos, mas colocasse em nossas mãos uma luz, uma tocha incandescente, para que pudéssemos corajosamente, seguramente, caminhar em meio dessas coisas que ainda existem na estrada, com mais segurança e com mais coragem. Porque sabemos, Jesus, que tu caminhas à nossa frente. Obrigado pela natureza, pela saúde, embora relativa, do nosso corpo e da nossa alma. Obrigado, Mestre, pela família, pelo amigo espiritual que colocastes ao lado de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela casa que nos destes com esse nome, Chico Xavier, um luminar da espiritualidade. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e que possamos contar sempre, e tenho certeza, com a tua presença, junto de nós, em todo e qualquer momento das nossas vidas. Queremos desejar uma boa noite a todos e muito obrigado pelo prestígio que nos deu. Fiquemos em paz.